Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça. E hoje vou fazer um vídeo respondendo a várias questões que vocês me fizeram. Há algum tempo atrás eu fiz um post lá na comunidade do YouTube perguntando se vocês quisessem fazer algumas questões, que eu iria fazer um vídeo sobre isso. Então este vídeo vai ser sobre isso e também alguns comentários que eu não respondi lá no YouTube. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o vosso like para eu saber que vocês gostaram. Inscrever-se para quem é novo, não pagam nada, é grátis. Se puderem, compartilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares e também comentem, porque eu, entretanto, vou respondendo a todos os comentários que vocês me vão deixando lá no YouTube. Vou-vos pedir só um favor, não tanto pelos blogs que eu faço da minha vida pessoal, mas pelos vídeos que eu faço de informações que eu dou da Suíça e também de informações que eu fui dando e que ainda me falta fazer um vídeo sobre as minhas operações. Eu fiz várias operações e também de todos os problemas que eu tenho sofrido, da tiroide, também a operação do abscesso perianal, também do cancro de mama. Todos esses vídeos eu gostava que chegasse ao máximo de pessoas. E vocês sabem que o YouTube é uma máquina, então, sendo uma máquina, se vocês puderem, nesses vídeos, cada vez que os virem, se puderem deixar correr um pouco a publicidade, eu não estou a ganhar nada com o YouTube, mas se puderem deixar correr um pouco a publicidade, o YouTube, como sendo uma máquina, acaba por ver que as pessoas estão interessadas e acaba por recomendar esse vídeo. E recomendando, acaba por chegar a mais pessoas que buscam esse tipo de informação e que não conseguem encontrar. Por exemplo, o abscesso perianal, por exemplo, é que eu acho, e que as pessoas, eu própria, à procura de informação, encontro muita informação mais nos canais brasileiros, não tanto nos canais portugueses, porque eu acho que as pessoas ainda acham um pouco tabu. E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm abscesso perianal devido a vários problemas. Eu, como dizia a minha filha, nós precisamos, se calhar, de ter umas sanitas e se calhar devemos pedir às pessoas que constroem os prédios de termos umas sanitas como os árabes têm e também como os japoneses têm, com o chuveirinho ao lado, que faz muito melhor do que o papel higiênico. O papel higiênico não nos ajuda, estraga-nos a nossa vida. E foi o que me aconteceu e que está a acontecer a muita gente. Acaba por estragar mais a vida deles do que ajuda. E então eu vou-vos pedir só esse favor, se puderem, de deixarem correr um pouco a publicidade para poder o YouTube recomendar a mais gente o vídeo e poder chegar a mais pessoas e a pessoas que procuram esse tipo de informação. E agora, sem mais demoras, vamos lá ao vídeo, que eu vou responder a todos os comentários que me foram feitos. E agora, vamos lá começar o vídeo. Vou responder, em primeiro lugar, ao Sr. António Manuela. Muito obrigada, Sr. António, por fazer lá a pergunta. Ele pergunta-me, Sofia, quando você foi para a Suíça, já sabia falar bem o francês? Sr. António, eu cheguei à Suíça, fez agora, no dia 17 de novembro, 10 anos. Eu fiz escola em Portugal, eu fiz escola até o 11º, depois ainda comecei com o 12º na escola à noite, mas não deu muito resultado. Entretanto, acabei por desistir. É assim, eu comecei com o inglês, a primeira língua estrangeira, e depois no 7º ano fiz o francês até ao 10º ano, até ao 9º. Depois no 9º a gente tem que dividir por áreas, e a área que eu pedi foi a área D, para fugir à matemática. Para mim foi fugir à matemática e fiquei com o francês e depois tinha que escolher outra língua estrangeira. Não escolhi o inglês, e escolhi o alemão, ou seja, tive 2 anos de alemão, por isso é que eu sei algumas palavras em alemão e já não me lembro como é que eu faço frases, mas sei algumas palavras em alemão devido a esses 2 anos, mas já foram há muitos anos. O francês, vocês sabem que em Portugal o que a gente faz é mais a escrita, não tanto em oral, porque a gente faz os textos todos em escrita, em oral falamos muito pouco, não é? Então acabamos, e muitas vezes nas salas de aula, quem estudou sabe que nas salas de aula
fala muito o português do que o francês. Só mesmo quando eles metem lá no quadro é que acaba por falar um pouco o francês. Então eu sabia o básico. Cheguei à Suíça, comecei a falar o básico, mas só sabia o meu nome, a minha idade, aquelas coisas todas, mas já não me lembrava de muita coisa. Depois, conforme eu fui falando, há coisas que vieram à memória. Comecei a estudar um bocadinho de francês. Depois, quando veio o permis, vim com 2 filhos, não é? E depois veio a minha filha mais velha mais tarde. Quando veio o permis, eu fui fazer, porque a minha filha mais nova ia para a escola, o meu filho também, mas era mais velho, mas a minha filha mais nova ia para a escola e ia fazer a escola aqui, então precisávamos que eu falasse o francês. Eu fui para fazer um curso que davam, na altura, não sei se neste momento estão a dar, mas davam para mães que as crianças iam para a escola e era à segunda-feira de manhã. Muitas vezes apanhava os autocarros, então havia o jornal 20 minutos, punha-me a ler, não tinha tanta dificuldade a ler, era mais o falar, e depois também lia muito o jornal 24 horas, ouvia muito rádio, ouvia muita televisão em francês, e uma das coisas que me ajudou muito também, porque assim, vocês quando vêm para aqui trabalham na limpeza ou na construção civil. Quem é que trabalha na construção civil? A maior parte é português ou espanhóis. Quem é que, mais os pintores e mais italianos. Quem é que trabalha muito nas limpezas? As mulheres portuguesas ou espanholas, muito poucas suíças. Então acabamos por falar mais o português entre nós, porque eu não vou falar com uma mulher, eu cheguei com 40 anos, não vou falar com uma mulher que tem 40 anos em francês, vou falar em português. É completamente diferente da minha filha agora mais nova que eu vejo, não é? A falar mesmo com colegas portuguesas, elas acabam por falar entre elas o francês, em vez de ser o português. Nós não, temos tendência a falar mais o português. E foi o que aconteceu. Onde eu aprendi mais a falar o francês foi quando comecei a trabalhar nos jornais, desenrascava-me um bocado o francês, mas para mim era mais fácil a falar diretamente do que pelo telefone, e muitas vezes nos jornais era pelo telefone. Por exemplo, no início, os primeiras patroas que eu tive, quem falava mais era o meu marido. Falava com as patroas, depois dizia-me aquilo que era necessário fazer, eu pedia-lhes a elas para escrever, porque era mais fácil se elas escrevessem para mim em mensagem, era mais fácil eu depois saber o que é que elas queriam, então era isso que elas faziam. Depois, onde eu aprendi mais facilmente falar, antes disso, eu comecei a ver que a minha filha mais nova, como é que eles aprendiam, como é que as crianças aprendiam, porque nós temos vergonha, nós podemos saber falar, mas falamos mal e temos vergonha de falar. Então, a minha filha mais nova, e como as outras crianças, não têm vergonha, são pequeninas, não têm vergonha, então falam mesmo mal, mas falam umas com as outras. Então comecei a fazer a mesma coisa. Comecei a deixar de ter vergonha. Os suíços, posso-vos dizer que ajudam muito. Se tivermos alguma dificuldade, eles ajudam-nos. Então foi assim que eu fiz. Eu comecei a falar um pouco de francês, assim, aquilo que sabia, aquilo que não sabia, falava um pouco de português, ou então em língua gestual, era a única maneira de me comunicar com as pessoas. Onde eu aprendi a falar melhor o francês foi quando estive a trabalhar no hotel, porque o meu chefe falava espanhol, mas não eu comunicava com ele em francês. A minha patroa, a minha diretora do hotel, falava comigo em francês. E também, depois, no meu lar de idosos, eu falo com eles em francês. Ou seja, com os residentes tenho que falar sempre em francês, não é? Porque eles não percebem português. E depois, nas limpezas, na altura, quando eu fui para lá, havia uma rapariga da lavandaria, que era portuguesa, mas já estava cá há muitos anos, eu falava com ela em português. Uma das cozinheiras, também já estava cá há pouco tempo, também falava com ela em português. E o cozinheiro-chefe, falava com ele ainda hoje, falo com ele em francês e algumas coisas em português. Porque ele, como foi casado com uma rapariga brasileira, então fala português do Brasil, então muitas vezes eu falo com ele em francês, outras palavras que não sei, falo com ele em português e tentamos ver depois em francês qual é a tradução para francês, para eu saber. E foi assim que eu fui aprendendo. Ainda hoje não sei falar corretamente o francês, mas desenrasco-me, que é isso que interessa, é desenrascar-se. E vou a qualquer lado e consigo entender-me e fazer-me entender em francês. Agora, eu compreendo tudo. Conforme, desde que cheguei, conforme eu não sabia falar muitas coisas, mas eles falavam comigo e eu conseguia compreender as coisas que eles me diziam.
Espero bem que tenha respondido à sua questão, Sr. António Manuel, e muito obrigada por fazer este comentário. Agora vou responder à Mi Gagliardi. Muito obrigada, Mi. Um beijinho muito grande. Não sei onde é que tu estás, não sei qual é o teu cantão, se estás aqui na Suíça, mas é assim, ela pergunta quais as melhores lojas para comprar móveis e eletrodomésticos para casa. Sei que existe muita coisa para doação. E ela quer saber quais as melhores e as mais baratas. É assim, Mi, eu não sei qual é o teu orçamento, mas eu vou falar sobre as lojas que onde eu comprei as minhas coisas e algumas lojas que eu conheço. E não sei se existe algumas lojas que podem existir no cantão francês, mas não existir no cantão italiano ou não existir no cantão alemão, porque algumas eu não sei se existem lá. Há uma loja, as doações, vocês sabem que existem muitas doações, como tu estás a dizer, e existe no Facebook também, há coisas gratuitas que podemos ir buscar e também podemos comprar em segunda mão. E também, não sei na parte alemã como é que aquilo se chama, mas aqui na parte francesa é de déchetterie. E hoje em dia não sei por causa desta pandemia, mas antigamente nós podíamos deixar algumas coisas que quiséssemos dar, deixávamos lá e as pessoas pegavam. Ou então fazer como eu também já fiz, eu já dei uma bicicleta e alguns brinquedos de Madalena, aqui na rua, deixo ao pé, aqui do jardim, e depois escrevo um papel a dizer grátis e as pessoas pegam aquilo que quiserem. Depois, ao final de 2 dias, retiro, ao final de 3 dias, retiro as coisas de lá e acabo por deitar fora. Mas é assim, tem outra loja, também tem uma loja em Lausanne, que eu também quero ver se faço agora em dezembro um vídeo sobre essa loja, que é uma loja que se compra coisas em segunda mão. Só entrei lá 2 vezes na minha vida, mas é perto onde eu morava antigamente, por isso eu quero ver se faço lá um vídeo sobre isso. Tem a loja Conforama. A loja Conforama, não sei se você já conhece, mas tem eletrodomésticos e tem muitos móveis. Depois tem a loja IKEA. IKEA, para mim, o que só tem de mal é ser muito básico. Se quiser alguma coisa fora do lugar, já não consegue encontrar assim no IKEA. Pelo menos que eu conheço do IKEA, eu tento encontrar alguma coisa assim fora do lugar e já é mais difícil. Depois tem a loja Maxi Bazar e a Gifi. A loja Maxi Bazar e a Gifi são muito parecidas. A Gifi entrou há pouco tempo aqui na Suíça, a Maxi Bazar é que existia há mais tempo. Para mim são lojas chinesas, muita coisa vem da China, a qualidade é inferior. Eu, por exemplo, Maxi Bazar de móveis, comprei os 2 móveis da casa de banho, são de Maxi Bazar, mas a qualidade é um pouco inferior, mas é mais barato. Depois tem a Medimark Interdiscount, em que tem eletrodomésticos e a Fuss, eletrodomésticos. E depois tem o Jumbo. O Jumbo vende plantas, vende terra, vende artigos para a construção da casa, vende alguns eletrodomésticos, algumas coisas para a arrumação. Tem várias coisas, mas os preços já são mais elevados. Depois tem a Micasa. A Micasa, já entrei lá dentro, mas nunca comprei lá nada. A Maison do Mundo e a Casa são lojas que têm aquelas coisas que a gente não vê nas outras lojas, mas já são mais caras. Eu compro algumas coisas na Maison do Mundo e na Casa, mas é coisas que eu não encontro nas outras lojas. Porque assim, o que eu faço é, tento, e também tem o Lidl e o Aldi, que eu às vezes compro algumas coisas. Por exemplo, algumas panelas comprei no Aldi, algumas coisas compro no Lidl, as caixas de arrumação comprei no Aldi, porque na altura das arrumações eu começo a olhar aos preços. Eu vejo, por exemplo, no IKEA, qual é o preço que está as caixas de arrumação? Vejo no Maxi Bazar, quais são os preços que estão no Maxi Bazar? Na Gifi. E depois vejo no Lidl e no Aldi. Então vejo onde é mais barato e também onde eu, por exemplo, eu se for ao Lidl, fica mais perto do que ir, por exemplo, ao Maxi Bazar. E também vejo aos quilómetros. No Lidl, mas o Lidl e o Aldi não é todo, por exemplo, enquanto no Maxi Bazar eu tenho sempre lá as caixas de arrumação, no Lidl e no Aldi é só naquela altura. Eu já comprei, por exemplo, para a arrumação da cave, eu já comprei algumas caixas, mas se calhar se eu precisar de comprar mais, já terei que ir ao Maxi Bazar, porque já no Lidl já acabou e no Aldi também. Mas isso é uma questão de você ver.
Eu antes de comprar alguma coisa, eu ando a ver preços em todo lado. E só depois de saber os preços em todo lado é que eu acabo por comprar. Olha, eu posso dar um exemplo. Eu ando para colocar umas prateleiras para ganhar espaço. Eu que trouxe algumas prateleiras de Portugal. Comprei na loja chinês em Portugal e custou uma custou 2 francos a 2,95 2,95 €. Entretanto, andei a ver na Maxi Bazar, não havia. É na Gifi, acho que é na Gifi, ou é no Maxi Bazar. Sei que é numa das lojas que existe, acho que é na Gifi que existe essas prateleiras. Mas custam 4,95 €. Só que a qualidade achei-as muito baixas. Eu agora vou ter que ir ao IKEA, porque o IKEA existe, mas já são perto de 10 francos. Só que tenho que ver se a qualidade é melhor. Se a qualidade for melhor, compro. Se a qualidade for igual à da Gifi, acabo por comprar na Gifi. Muitas coisas que encontrei na Gifi, como vem da China, vai ao site dos chineses e acaba por comprar lá no site dos chineses. É uma questão de ver-me, procurar. Mas se quiser, por exemplo, coisas para a casa, de pratos, talheres, pode ir ao Maxi Bazar ou à Gifi. Consegue encontrar facilmente e mais barato aí. Mas depois é conforme aquilo que você gosta. Não lhe sei responder a mais nada. Não, é assim, melhores e mais baratas. Se você for ver a melhor e a mais barata, para mim, mas depois tem a parte que é mais o básico, é o IKEA ou Iacofarama. São mais os básicos. Então encontra mais aí, em relação à qualidade e preço. Agora, é uma questão de você achar o que é melhor para si. Espero bem que tenha respondido à sua questão. Agora vou responder à Ana. Ana Costa. Um beijinho, Ana, de Lausanne para Berno. A Ana pergunta como faço, ou se faço o planeamento de refeições, porque ela não se consegue organizar nesse sentido. É assim, Ana, aqui temos um problema em casa. Há dias que eu não consigo me organizar, porque a Soraya tem um problema da lactose. E a Soraya não gosta muito de carne, prefere sopa e peixe e legumes. E a minha Madá também não gosta muito de carne e também prefere a mesma coisa que a irmã. Só que o meu marido, se lhe derem todos os dias carne, ele prefere carne. Eu é que às vezes chega a um ponto em que digo que estou enjoada de carne e quero um peixe ou uma massa ou quero uma sopa, percebes? O que é que acontece? Aqui em casa, quem cozinha mais é o meu marido, eu não cozinho muito. Eu cozinho mais é quando estou de folga e quando estou de folga ele já sabe que quando eu cozinho coloco legumes. Quando ele cozinha, eu tenho que fazer sempre uma salada de alface, uma salada de tomate, porque ele cozinha muito com arroz, massa, batatas e carne. E eu chego a um ponto em que estou enjoada disso. Então é difícil de organizar em relação a isso, porque ele, como chega mais cedo, ele também sabe melhor cozinhar do que eu. Mas como ele chega às 5h30 e eu chego só por volta das 7 e tal, muitas vezes, ele começa a cozinhar antes, porque a Madalena, se eu começo a cozinhar às 7 e tal, já é tarde. E depois a Madalena, às 8h30 mais ou menos, já está na cama. Então é complicado eu fazer isso. Então ele acaba por fazer. O que eu aconselho, eu quando tinha os meus filhos pequeninos, não sei se você tem pequeninos, eu só tinha um dia de folga, então ao domingo, que era um dia de folga, eu muitas vezes cozinhava as sopas, fazia várias sopas, então colocava tudo no congelador e depois ia retirando conforme eles iam precisando. Também o que eu fazia era muitos temperos de cebola, de alho. Eu comprava potes pequeninos de tupperwares, então eu colocava tudo já migado, também tomate, eu colocava lá tudo migado e colocava tudo no congelador e assim quando eu precisava, e às vezes no frigorífico, e quando eu precisava era só retirar e fazer. Mas eu aconselho, se você puder, eu, durante, por exemplo, em vez de ir às compras de mês a mês ou de 2 em 2 semanas, começar a ir às compras primeiro de semana a semana. E na semana que ir às compras, você faz tipo numa cartolina ou na sua agenda, coloca, por exemplo, à segunda qual é o comer que gostaria de fazer, à terça qual é o comer que gostaria de fazer e assim sucessivamente.
E quando for às compras, comprar para aquelas refeições que você está a pensar em fazer. É a melhor maneira que eu tenho para você se organizar. Espero bem que tenha respondido à sua questão. Um beijinho. Agora, vou responder à Milena Henriques. Um beijinho, Milena. Ela pergunta: como nós passamos aqui o nosso inverno? Se a nossa casa tem algum tipo de isolamento especial, que tipo de aquecimento nós temos? Ela diz que sabe que aqui usamos muito o piso radiante e, como está a pensar colocar na sua casa, tem curiosidade, pois já lhe disseram que faz mal às varizes. Ela não quer usar radiadoras, pois diz que são um estrovilho e uma acumulação de pó e muito difícil de limpar. É assim, Milena. As casas aqui estão preparadas para o inverno. Tem um isolamento especial, todas as casas, e é assim, se você está a construir a sua casa, eu aconselho. Em Portugal as casas são muito frias, e como a Milene mora em Portugal, eu aconselho, se puder, gasta um bocadinho mais, mas se puder, isolar a sua casa, porque até mesmo não gasta tanto depois de aquecimento. As casas aqui são isoladas, têm aquele isolamento próprio, eu não sei o nome daquilo, o meu marido é que sabe. Depois tem as janelas. As janelas são umas janelas próprias, eu posso mostrar. Eu depois meto aqui uma imagem das janelas. Até vocês conseguem ver as janelas ali. São todas assim, em que não deixa passar, como não são de alumínio, aquelas de alumínio que nós tínhamos há muitos anos em Portugal, não deixam passar o frio cá para dentro e são tão bem isoladas que o frio não passa cá para dentro, se a gente estivesse constantemente a abrir, e também as casas sendo isoladas da maneira como são, não passam o barulho de um vizinho para o outro. Eu posso dizer que eu tenho o meu vizinho aqui colado a mim e não ouço quase nada deles. Mas também, é assim, esta casa é nova. Se for para as casas mais antigas, eu já estive numa casa antiga em Lausanne, tinha o isolamento, mas a casa já tem o isolamento há tantos anos que o isolamento devia ser diferente, que se conseguia ouvir os vizinhos. Eu consegui ouvir até o meu vizinho de cima a fazer aquilo que não devia fazer, e também o chão era de madeira, então conforme a gente entrava, fazia barulho. Depois, nessa casa, tive o aquecimento com o radiador, e nesta casa tenho aquecimento no piso. O que eu notei, e depois pode pedir mais informações a outras pessoas, mas o que eu notei na minha conta de eletricidade, de aquecimento, foi que enquanto eu em Lausanne tinha o radiador, o aquecimento acabava por me ficar mais barato do que este aquecimento no chão. O aquecimento no chão, para mim, fica mais caro do que o outro aquecimento. Depois, em relação aos aquecimentos, eu posso deixar aqui duas fotos. Uma, porque assim, onde eu estou a trabalhar, tem os dois tipos de aquecimento dos radiadores. Tem o radiador antigo, que era aquele que eu tinha em Lausanne, em que tem aquelas partes que é mais difícil de limpar, porque tem várias partes divididas, então depois acaba por acumular pó, acumular teias de aranha, e tem que se andar ali sempre com o espanador a limpar. Mas depois tem um radiador nos quartos novos, e vou deixar aqui também a fotografia, e esse radiador já é diferente. Você só tem que limpar a parte de trás, mas isso com o espanador consegue-se limpar, e a parte de cima, porque o radiador não tem aquelas, não é aberto, é tudo fechado, completamente fechado, e se calhar gasta menos de aquecimento do que se for no chão. No chão, para mim, e eu vendo e sabendo que a eletricidade em Portugal é cara, eu acho que acaba por gastar, é uma questão de perguntar a quem tem em Portugal. Porque os aquecimentos no chão é nos apartamentos novos. Nos apartamentos velhos não temos aquecimento no chão, só se fizerem obras é que têm os aquecimentos no chão. O que eu noto aqui nos aquecimentos, por exemplo, o aquecimento, eu aqui na sala neste momento não tenho ligado, e já está com 5 e 6 graus lá fora. No quarto da minha filha mais velha tenho o aquecimento ligado porque o quarto não apanha sol, é o quarto que apanha menos sol, então tem o aquecimento ligado. Da Madá também tenho o aquecimento um bocado ligado,
porque é o quarto maior, então ela tem mais frio. O meu quarto não tem o aquecimento ligado, já desde que eu vim para esta casa, nunca liguei o aquecimento que me faz impressão, porque o aquecimento acaba por secar mais as vias respiratórias e para mim custa muito a dormir com as vias respiratórias, com o aquecimento e com as vias respiratórias secas. E depois aqui na sala, este ano eu, até agora, quando começar a nevar não sei, mas até agora ainda não ligámos o aquecimento aqui na sala. O aquecimento, como é no chão, vai diretamente para as casas de banho. A casa de banho da Madá está aquecida e a casa de banho nossa, dos outros quartos, também já está aquecida porque é pelo chão. O que eu noto, de antes, este ano não noto, mas de antes, como o aquecimento está ligado, como a gente anda no chão, eu, por exemplo, eu ando sempre com chinelos, eu nunca ando descalça aqui, porque o meu chão é mosaico, não é de madeira. Se fosse em madeira, andava mais descalça, mas como é mosaico, eu ando sempre com chinelos. Mas quando eu tenho o aquecimento ligado, como o aquecimento passa aqui por baixo, não é, pelo chão, eu sinto que as minhas pernas ficam mais pesadas. Parece que as veias estão mais dilatadas e os pés incham mais. Mas isso é uma questão de depois você decidir. Eu acho que devia pegar e ver os prós e os contras. E ver qual é o melhor para si e para a sua bolsa. É assim, é uma questão de ver se vale a pena o do chão, porque depois vai acabar se calhar por gastar mais eletricidade do que o outro radiador. Eu sei que o outro radiador, como tem um radiador, a imagem não é tão bonita, não é? Se for pelo chão, a imagem fica mais bonita porque está tudo escondido no chão. Mas é uma questão de depois perguntar qual é o melhor para si e para o seu budget. Espero bem que tenha respondido à sua pergunta. O Alexandre Solompo, o Alexandre pergunta: quanto custa em média um estacionamento de uma noite em Interlaken ou arredores? É assim, Alexandre, eu sou de Lausanne, eu conheço mais a zona de Lausanne, o cantão de Vaud. Interlaken conheço um bocado, mas não sei o valor. Mas também varia. Há estacionamentos em que você pode estacionar à noite e não precisa de lá colocar dinheiro, só mete depois o disco azul e pode estar lá estacionado durante a noite porque não é multado, a partir de uma certa hora. Depois tem aqueles estacionamentos em que você paga, mas depois varia, há estacionamentos mais baratos do que outros. Aqui em Lausanne, os estacionamentos durante o dia para estacionar custam 2 francos e meio para cada hora, mas só pode estacionar 2 horas, mas depois a partir de 1 hora até às 8 horas pode estar estacionado sem pagar, mas depois é difícil às vezes arranjar estacionamento. É uma questão de você for ver, mas se for a pagar toda a noite, se calhar o estacionamento acaba por sair caro. Se calhar o melhor, Alexandra, existe, eu já deixei ficar aí um vídeo em que explico que existe uma coisa que se compra na polícia. Você dirige-se à polícia e compra um macarrão, e esse macarrão é só para o sítio onde você mora, não pode estacionar em qualquer lado, mas pode comprar esse macarrão para durante uma semana. Pode comprar esse macarrão para durante 6 meses ou 1 ano, depois é conforme, se você comprar para 6 meses é um preço, se compra para 1 ano é outro preço, se compra para 8 dias é outro preço. Mas já sabe que só pode estacionar o seu carro nessas letras, que tem uma letra, e nesses estacionamentos que têm essa letra é que você pode estacionar o seu carro sem problemas nenhuns. Depois, há muitos sítios de estacionamento em que você pode estacionar à noite e não paga. Agora, pode não encontrar estacionamento, isso é uma questão de você procurar. Espero bem que tenha respondido à sua questão. Agora, vou responder a outra pergunta, que é o Cadurpo. O Cadurpo, ele pergunta se o passaporte ou carta de identidade europeia foi suficiente para iniciar o meu processo de imigração para a Suíça. Ele está em Itália e é cidadão italiano. É assim, se você é cidadão italiano, como tem a cidadania europeia, é mais fácil arranjar trabalho aqui na Suíça e dar a entrada. É assim, para estar legal aqui na Suíça, tem que arranjar um trabalho.
A Suíça não pertence à Comunidade Europeia. A Suíça tem acordos com a Comunidade Europeia e um dos acordos é de aceitar a imigração europeia. Só que ao aceitar a imigração europeia, nós, para conseguirmos o PERMI, que é como os americanos para conseguirem o visto, quando nós vamos para a América para conseguirmos o visto e para estarmos legal lá, temos que ter um trabalho. É a mesma coisa que acontece aqui. Aqui, para estarmos legal, ou casamos com algum cidadão suíço, e aí estamos legal, e entramos aqui legais, ou então temos que arranjar um trabalho para termos esse tal bendito PERMI. Sem esse bendito PERMI, não estamos legais aqui. Como cidadão europeu, você pode procurar trabalho, e ao procurar trabalho, a própria entidade patronal que lhe vai arranjar trabalho, são eles que lhe vão dar entrada do seu PERMI, para depois você ter o PERMI, mas depois, claro, vai ter que pagar esse PERMI, não é? Mas é eles que vão dar entrada desse PERMI. E aí só precisa mesmo da carta, para entrar aqui só precisa da carta, eu não tenho passaporte há anos, eu só tenho a minha carta de identidade portuguesa. E foi assim que eu dei entrada do meu PERMI. Espero bem que tenha respondido à sua pergunta. Vá, e agora penso que este vídeo já está muito longo. Espero que tenha respondido a todas as questões, que tenha elucidado. Se tiverem mais alguma questão, comentem. Vá, tchau, beijinhos, tchau!